Olá, boa noite. Hoje eu vou apresentar para vocês a atividade 3 da apostila Aprender Sempre, aquela apostila que foi pego lá na escola. É a atividade 3 da apostila Aprender Sempre de português. Atividade 3. O uso da letra R. Nessa lição você vai aprender a observar quando se usa R, R e R. Observe. As palavras do quadro abaixo, todas elas estão escritas com R ou RR. Seu primeiro desafio será classificar essas palavras pela posição que o R ou RR ocupam nas palavras. Faça a lista das palavras que começam com R. Outra lista das palavras que têm essas letras no meio e uma outra lista, uma terceira lista para as palavras que terminam em R. Aqui estão as palavras, certo? Vocês vão observar que tem palavras tipo vampiro, que o R tá, a gente pode dizer que no meio, é no final dela, mas é um meio aqui. Alegria também, rainha está no início, firme está no meio e assim por diante. Então, vocês vão ler e vocês vão falar para vocês mesmos ou com algum adulto que esteja junto, vai lendo. Aquelas crianças que ainda têm dificuldade para ler, aproveita para treinar, junta as letrinhas, forma as sílabas e vão lendo todas as palavrinhas. São bastante palavras, ó. Tá vendo? Aí leu todas elas, observou a colocação do R. Aí vem aqui. Vamos praticar. Atividade A. Agora é a sua vez. Faça sua própria lista com a tabela das palavras com a letra R. Então, você vai separar aqui. Nessa aqui, R inicial, você vai colocar só as palavras que tem R no início. Nessa aqui, R ou RR no meio, só as palavras que tem R ou RR no meio. Aquelas palavras igual eu citei lá em cima, que o R vem antes da última letrinha, é considerado R no meio, tá? R no fim é quando a última sílaba tem o R, a última letra é R, que é aquela letrinha forte que pega na garganta que a Pro sempre fala para vocês. E o R no final, tá? Então, vocês vão separá-las por categoria, classificação, tá? Aí vamos lá na letra B, atividade B. Agora vamos trabalhar apenas as palavras que tem o R ou RR no meio da palavra. Seu novo desafio será separar em grupos as palavras que se escrevem de modo semelhante. Vamos tentar? Ó, por que de modo semelhante? Porque o R está no meio. Mas tem palavras que o R no meio é um R só. E tem palavras que são dois R's. Então, vocês vão procurar onde? Aqui em cima, na lista de palavras. Vampiro. O R tá no meio, tá? Escreve com R só. Horror. O R tá no meio, tá? E se escreve com dois R's. Apresentar. O R tá no meio, tá? Se escreve com um R só. Dragão. O R tá no meio, tá? Mas se escreve com um R só. Derrubar. O R tá no meio, tá? Mas se escreve com dois R's. Então, lá na lista, vocês vão fazer essa separação, certo? R, um R só no meio e dois R's no meio, tá? Agora vamos para a atividade C. Atividade C.
loteria do R. Baseado em suas descobertas, assinale a coluna do R ou a coluna do RR, indicando a opção correta para completar as palavras. Olha lá. Como que vai ficar? Por exemplo, churrasco. Com quantos R's a gente escreve churrasco? Com um R só. Aí, o que você vai fazer? Com 2 R's. Aí, o que você vai fazer? Você vai vir aqui e colocar um X aqui, ó. É 2 R's, um X, porque a palavra churrasco escreve com 2 R's. Você coloca um X aqui. Aí, você vem aqui, carência. Carência se escreve com um R só, pode ver que o espacinho é pequenininho, então é uma letra só. Churrasco, o tracinho é grande, então são 2 R's. Todas essas palavras aqui é para completar com a letra R, ou 2 R's como churrasco, ou carência, ou um R como carência. Carência tem um R só. Onde que a gente vai colocar o X? Aqui, na coluna do R sozinho, certo? E assim vai até o fim da tabela. A gente vai fazer a atividade até a C, só até aqui, atividade C. Pode ver que aqui aparece a letrinha, o númerozinho 11, tá vendo? Então, nós vamos fazer essa atividade. A atividade 3, a letra C, a letra B e a letra A. Aonde que estão as palavrinhas? As palavrinhas estão aqui. Todas elas vocês vão separar bonitinho nas listas, tá bom? Essa é a atividade de hoje e eu expliquei tudo direitinho, mas se ficar alguma dúvida, pode me perguntar no grupo ou no privado. Seria bom que fosse no grupo, porque de repente a dúvida de um pode ser a dúvida de mais 2, 3, 4. Então, um que pergunta já ajuda os outros, tá bom? Pode mandar áudio, não tem problema. Eu peço aos pais que, se for fazer pergunta, dá o celular na mão do meu aluno, deixa eles fazerem a pergunta para mim, que a gente se entende, tá bom? Eu respondo com áudio, não tem problema, tá? E se for, ainda tiver pique para fazer a lição hoje, faz hoje. Se não tiver, faz amanhã. Mas coloca a data de hoje. Aonde vai colocar a data? Aqui, nesse espaço aqui, na frente do enunciado, atividade 3, uso da letra R, aí coloca a data de hoje. Hoje, dia 8 de junho de 2020, tá? 8/6/2020. Coloca com a letra grande, pode colocar de caneta vermelha, tá? Para eu poder enxergar, porque tá difícil para eu enxergar as atividades de vocês, para eu corrigir as provas, foi muito difícil, tá bom? Então, eu peço que vocês caprichem na letra. Pensa que eu vou ler através da foto. Na hora de fazer a lição, capricha. Se errar uma palavra, apaga. Não escreve por cima, senão não entendo o que você escreveu, tá bom? E faz bem bonitinho, capricha na letra. O lápis, se tiver um lápis que escreve mais forte, mais grosso, é melhor. Porque tem esses lápis que a escrita deles é bem clarinha. Fica difícil para eu enxergar, tá? Às vezes a letra de mão fica mais difícil para eu entender. Quem tem mais facilidade para fazer a letra de forma é melhor, tá? Que eu entendo melhor. Mas quem faz letra de mão, capricha. Faz redondinho, faz bonitinho, para a gente poder se entender melhor, tá bom? Beijo, boa noite para vocês e boa lição, tá? Qualquer dúvida pode me perguntar.